Atos capítulo 4, verso de número 12. A Bíblia que eu estou usando hoje tem uma versão um pouco diferente, talvez, dos irmãos, mas dá para compreender. Estava olhando a minha versão e você acompanha na sua aí. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Amém. Vamos juntos? Porque não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, estamos diante da Tua Palavra e queremos, Deus, nessa hora, compartilhar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração nessa manhã para meditarmos, ó Deus, e refletirmos sobre o real motivo, ó Deus, de servirmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor e de nos empenharmos nessa campanha missionária, campanha de oração, de evangelização. E nós, ó Deus, queremos que seja o Senhor mesmo a falar conosco nessa hora, falar aos nossos corações. Nós, ó Deus, agradecemos a Ti, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Para que nós possamos entender por que o apóstolo, por que Lucas, que escreveu esse texto, Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos, escreve para um amigo dele chamado Teófilo. Lucas está evangelizando Teófilo através da escrita desses dois textos, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro dos Atos dos Apóstolos. E ele está explicando para Teófilo, no Evangelho, quais foram as ações de Jesus, o que Jesus fez quando esteve aqui no meio do povo, no meio das pessoas. E agora no livro dos Atos dos Apóstolos é a continuidade da manifestação de Jesus, agora através da vida dos apóstolos. Aquilo que a igreja, que nasceu naquele período, ela fez, dando continuidade àquela obra de salvação de Jesus. E aí, Pedro e João, no capítulo 3 desse livro, eles estão entrando no templo para o momento da oração, para o momento do sacrifício. E quando eles então estão entrando no templo para fazer o seu culto, para prestar a sua adoração ao Senhor, eles se deparam com um homem coxo, um homem aleijado, que diariamente era colocado ali à porta do templo para pedir esmolas. E quando Pedro e João estão passando por esse homem, ele olha para eles e pede a eles uma esmola. E aí Pedro e João dizem a ele: nós não temos ouro nem prata, olhe para nós. O homem olhou achando que fosse receber alguma coisa. E aí Pedro e João dizem a eles: nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos, isso eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. E aí a Bíblia diz, conta a história de que eles ajudaram o homem a se levantar. Imediatamente os tornozelos dele se firmaram. O termo que Lucas usa é um termo médico, porque Lucas era um médico, ele usa um termo da medicina para dizer como que se os tornozelos dele tivessem se calcificado, e ele consegue ficar em pé, e ele começa a pular e adorar ao Senhor, a louvar o nome de Deus, e começa a seguir Pedro e João para dentro do templo. E aí diz a Bíblia que todos perceberam que aquele homem que agora estava em pé, andando, são,
pedindo esmolas. Ficava ali diariamente mendigando. E aí a multidão fica maravilhada. A multidão fica enlouquecida por causa daquilo que eles estavam vendo diante deles, aquela cura, aquele milagre, aquele homem que dependia da ajuda dos outros para se locomover, para chegar ali todos os dias, agora ele estava de pé dentro do templo, louvando e adorando a Deus. E diz o texto, ainda lá no capítulo 3, que isso aconteceu na porta formosa, em um dos acessos do templo. E aí eu creio que Deus quer falar conosco sobre esse contraste. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a porta formosa era uma porta de mais de 20 metros de altura, por 18 metros de largura cada folha dela. Era uma coisa enorme, toda de bronze. E diz os historiadores que quando o sol batia naquela porta era um resplendor, era algo assim fora do comum, era algo lindo. Mas ali naquele lugar de tanta beleza, de tanta ostentação do templo, era um lugar onde diariamente uma vida era posta e vivia excluída, não podia participar daquilo que acontecia para dentro da porta formosa. Aquele homem não podia entrar no templo porque ele era um excluído social, ele era um aleijado, era um coxo. E, teoricamente, dentro daquela teologia dos judeus, esse homem era um imundo, era um pecador, e ele não poderia participar das celebrações que aconteciam dentro do templo. Agora, Pedro e João devolvem a esse homem a sua dignidade. Mas, ao devolver a dignidade a esse homem, eles começam a ser perseguidos, porque todo o povo começou a ficar admirado daquilo que tinha acontecido. E aí Pedro e João falam para eles: por que vocês estão admirados com a gente? Por que vocês ficam olhando para nós, homens de Israel? Por que vos admirais assim? Ou por que fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, capítulo 3, verso 13, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo, Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando ele já estava decidido a soltá-lo. Vós acusastes o santo e o justo, e exigistes que fosse agraciado para vós um assassino, enquanto fazias morrer o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas, graças à fé em seu nome. Este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome que o revigorou, e a fé que nos vem por ele é que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos vós. Amém? Amém. Pedro e João não quiseram roubar a glória do Senhor. Pedro e João não quiseram chamar para si os holofotes. Pedro e João não quiseram chamar para si a responsabilidade por aquela grande e maravilhosa cura que havia sido operada através deles. Aleluia. Pedro e João deram glórias ao Senhor. Pedro e João apontaram para aquele que vive e reina para sempre, aquele que foi rejeitado pelos judeus, aquele que foi rejeitado por esses homens que agora se maravilhavam daquilo que tinha acontecido. Mas Pedro e João não se esqueceram que o que eles faziam, que a vida que eles tinham, que aquilo que eles podiam operar, só era possível por causa do nome
de Jesus. Amém. E é muito interessante, né, que o comentarista aqui da Bíblia de Jerusalém diz que na concepção antiga o nome é inseparável da pessoa e participa de suas prerrogativas. Assim, a invocação do nome de Jesus evoca o poder de Jesus. Mas para ser eficaz, esta invocação requer a fé de quem a ele recorre. Então, ao dizermos que nós oramos no nome de Jesus, nós estamos evocando a obra e a pessoa, aquilo que Jesus fez. Todos os nossos atos que nós praticamos em nome de Jesus, seja dar uma oferta, seja fazer uma oração, seja entregar uma cesta básica, seja visitar uma família, orar por alguém, tudo isso nós fazemos, e quando fazemos, fazemos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E evocamos a pessoa de Jesus, evocamos a obra e o poder que se encontra no nome dele. Mas para que isso aconteça, e de fato as vidas sejam abençoadas, as famílias sejam transformadas, a igreja floresça, a igreja cresça, a igreja prospere, a igreja transborde da glória do Senhor, é necessário que nós tenhamos fé nesse nome maravilhoso, o nome que está acima de todos os nomes. E por isso, Pedro está lá dizendo agora, no capítulo 4, para os judeus, para os líderes do templo, para os saduceus principalmente, que eram lá os responsáveis pelo templo, eram a elite sacerdotal, eram responsáveis pelo sinédrio, que era o tribunal judaico, que era o tribunal religioso, mas era um tribunal civil também. E agora Pedro e João estavam sendo condenados, eles foram presos. No capítulo 4 começa dizendo que falavam eles ao povo, Pedro e João, quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus, contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciarem Jesus, a ressurreição dos mortos, lançaram as mãos neles e os recolheram ao cárcere até a manhã seguinte, pois já estava entardecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé, e seu número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de 5.000. Que palavra poderosa, né? Mas é porque o poder estava em Jesus. Eles só eram testemunhas daquilo que Jesus estava fazendo na vida deles, aquilo que Jesus tinha feito no meio dos apóstolos. E eles só conseguiam testemunhar porque eles tinham convivido com Jesus, e a gente vai ver isso aqui à frente, na continuidade da leitura do texto. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Nós estamos começando uma campanha de missões, nós estamos no propósito de fazer uma evangelização aqui na nossa comunidade, mas tudo isso a gente só vai conseguir ser bem-aventurados, felizes, termos êxito, se nós tivermos as nossas experiências com Deus, para que nós possamos compartilhar com as pessoas que vivem aqui. Se as pessoas puderem olhar para nós e perceber a manifestação de Cristo em nós, não ficarem olhando para nós e apontando e dizendo: essa igreja só tem gente fofoqueira, essa igreja só tem gente mentirosa, essa igreja só tem pessoas que ficam preocupadas com a vida do outro. Isso não vai ser o testemunho que as pessoas querem ouvir. Se a gente vai falar de Jesus para elas, elas precisam ver primeiro Jesus na nossa vida. Aleluia. Elas precisam perceber a ação de Deus em nós, no nosso falar, no nosso agir, nos nossos negócios, no trato com os nossos familiares, na forma como nós executamos o nosso trabalho. Todas essas coisas testemunham da manifestação e da ação de Deus nas nossas vidas.
É muito fácil a gente, por exemplo, ser membro de uma igreja que seja uma igreja que fique no centro da cidade, onde as pessoas não conheçam muito bem a gente, né? A gente vai, entra e sai, e vem gente de todos os lugares. E ali a gente pode até viver uma vida sem compromisso, não é aquilo que Jesus quer, não é aquilo que Jesus deseja, mas você pode fingir ali muito mais facilmente do que fingir aqui, na comunidade que você vive, no lugar onde você passa os seus dias, que todo mundo conhece a sua vida, conhece a sua família, conhece a sua história. Então a gente precisa começar a pedir ao Senhor, colocar como tema de oração, dentro do nosso cartão de oração, quando a gente diz, né, que Deus conceda a gente a oportunidade para poder evangelizar, anunciar o Evangelho, é primeiro preciso pedir a Deus que transforme a nossa vida, que mude aquilo que precisa ser transformado, que mude aquilo que precisa ser mudado, para quando a gente tiver essas oportunidades elas possam ser bem aproveitadas e as famílias possam ser verdadeiramente abençoadas no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então, continuando aqui a leitura, né, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, capítulo 4, verso 5, seus chefes, anciãos e escribas, o Sinédrio, né? Estava presente o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, Jonatas, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Mandaram então comparecer os apóstolos, e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou por meio de que nome fizestes isto? Né? Então, eles estavam preocupados ali, em nome de quem que eles estavam operando aquelas obras, né? E tinha uma questão teológica também, porque Pedro anunciou a ressurreição de Jesus, e os saduceus, eles não criam na ressurreição. E aí, o Pedro estava arrumando um problema com esses que eram os donos do templo, porque a pregação de Pedro era diferente da pregação deles. E aí, abro um parênteses aqui, às vezes a gente fica brigando, às vezes a gente fica sendo mal visto, ou às vezes a gente quer impor os nossos costumes, a nossa compreensão bíblica, teológica, sobre a vida de outras pessoas. E aí os saduceus, eles estavam irritadíssimos porque Pedro e João falavam a respeito da ressurreição que há em Jesus Cristo, e eles não criam na ressurreição. Então Pedro, escutem bem, repleto do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo, lhe disse: chefes do povo e anciãos, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito ao enfermo e de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular, pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Amém. Então agora Pedro e João estão sendo interrogados, eles estão sendo julgados judicialmente por transtornar a ordem e a acusação que esses caras queriam, para que eles pudessem ser presos, porque eles estavam preocupados que os romanos pudessem vir ali e acusá-los, né, de que eles estavam fazendo baderna e impedir a religião judaica, impedir, né, o comércio que eles faziam no templo.
Eles não estavam preocupados com a vida desse homem que foi curado. Ele diz, olha, eu estou sendo interrogado porque eu fiz o benefício ao enfermo. E de que maneira ele foi curado. E nós, a igreja, muitas vezes os irmãos trabalham com missões urbanas, né? E devem sofrer muito preconceito em muitas situações, porque a igreja às vezes não entende por que sair de casa numa noite de frio, ir para o centro do Rio de Janeiro, levar alimento para as pessoas, sair de casa e cuidar das feridas daqueles que estão na rua, oferecer a possibilidade deles tomarem um banho num ônibus, né, samaritano, como a gente tem aqui no centro da cidade. Aqui tem uma comunidade terapêutica e o missionário tem um ônibus e ele faz um trabalho uma vez por semana, permitindo que a população de rua tome um banho lá no ônibus que ele montou para esse fim. E muitas vezes, né, as pessoas que trabalham na linha de frente, no cuidado com as pessoas, elas não são bem vistas. Eu já fiz parte de uma igreja, era do Ministério de Ação Social, ainda não era pastor, né, era seminarista, depois pastor, membro da igreja. E quando entrava uma pessoa embriagada, um mendigo, as pessoas não sabiam o que fazer, e aí ficavam procurando a gente do Ministério da Ação Social para ir lá e acordar a pessoa sentada do lado dela para ela não fazer bagunça, não atrapalhar o culto, né? Não atrapalhar o culto, né? Tem que ser reverente, né? Um culto racional ao Senhor, cheio de reverência, e essas pessoas entram e ficam fazendo bagunça. Muitas vezes as crianças, né, atrapalham, né, o culto, né, tiram a atenção dos adultos e as pessoas ficam nervosas, com raiva. E Pedro e João agora estavam sendo julgados porque eles tinham feito bem a uma pessoa. A igreja é julgada quando ela sai, né, e vai até derrubar as portas do inferno, que é isso que a Bíblia diz, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, quando a igreja sai e vai derrubar as portas do inferno para alcançar essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, estão em situação de rua, estão aí se drogando, se prostituindo. E quando a gente vai alcançar essas pessoas e falar do amor de Deus para elas, muitas vezes a gente sofre preconceito. A própria igreja muitas vezes não entende, a sociedade não entende. A sociedade diz, e a igreja está abraçando esse discurso, infelizmente, que bandido bom é bandido morto. E é um absurdo isso. Eu não vejo Jesus. Jesus foi morto. Né? Jesus foi morto pelo Estado romano e judaico. Eu não consigo entender as pessoas que... Me perdoem, irmãos, eu não quero aqui, né, colocar peso sobre ninguém, não quero que isso seja uma parede, um muro entre nós, mas eu não consigo entender as pessoas que falam de fuzil, ao invés de falar de feijão, de arroz, de comida. Eu não consigo, assim não entra na minha cabeça, não combina com o evangelho que eu leio todos os dias e que tento viver e pregar. Sabe, para mim são coisas que são antagônicas, são inconcebíveis. Se os irmãos têm outra opinião, eu respeito, não tem problema nenhum, mas para mim não faz sentido para mim. Não consigo aceitar, não consigo entender. Sabe, e quando eu vejo aqui os homens de Deus, os homens que andaram com Jesus, sofrendo as mesmas perseguições que Jesus sofreu, isso aqui faz sentido para a minha vida. Faz sentido para aquilo que eu acredito. E as pessoas, a igreja está preocupada, porque está sofrendo aí uma dita perseguição, né, dizendo aí que o bicho papão vai vir, vai fechar as igrejas e ninguém vai poder falar mais de Jesus. Glória a Deus se isso acontecer, gente, porque é isso que a Bíblia ensina para a gente, que a gente vai sofrer perseguição por causa do nome de Jesus. E a gente não tem que estar com medo disso. Se a gente estiver falando de Jesus e vivendo aquilo que Jesus ensinou, beleza, pode vir para cima. O problema é a gente sofrer perseguição por estar falando aquilo que Jesus não falou. Aí a gente vai ter dois problemas, porque a gente vai ser perseguido
e a gente vai ter que prestar contas com o Senhor ainda. Né? E ai daquele que cai na mão do Senhor, diz o texto sagrado, não é isso? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então acho que a gente precisa voltar à palavra de Deus, a gente precisa voltar ao Evangelho, a gente precisa estabelecer o nosso relacionamento com Deus para que nós possamos ser como Pedro, repletos do Espírito Santo. E quando a gente é repleto do Espírito Santo, a gente não quer roubar a glória do Senhor, mas é que a gente quer dar glória para Ele. A gente quer que Ele cresça e a gente diminua. A gente entende o nosso lugar. A gente entende a posição que a gente ocupa. E nós somos servos. Como servo é aquele que se entregou na cruz por nós. Né? Pedro falou lá atrás, ó, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo Jesus. E não tem como a gente querer ser outra coisa senão servos desse que é servo de todos. E aí Pedro diz, né, que é no nome de Jesus que tudo isso aconteceu. Por quê? O que significava o nome de Jesus? Deus salva, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta. O nome Jesus era um nome comum lá nos tempos de Jesus Cristo, o Nazareno. Por isso que ele faz questão de dizer que era Jesus, mas não era o Jesus de Belém, não era o Jesus de Jerusalém, era o Jesus lá de Nazaré, era o Jesus lá da Galileia, era o Jesus que veio da periferia, veio da comunidade, veio do meio dos pobres. Era esse Jesus que Deus escolheu para fazer confundir a cabeça de todos os homens. Jesus o Cristo era Jesus o Messias, Jesus o ungido de Deus, para poder levar a cabo a obra que o próprio Deus tinha estabelecido antes da fundação do mundo. E é interessante que o evangelista aqui, Lucas, né, no livro dos Atos, ele usa um jogo de palavras para falar sobre a salvação, porque a palavra salvação, ela tem o sentido de cura também. É a salvação espiritual, mas significa cura da enfermidade também. Significa a cura da enfermidade física e a cura da enfermidade espiritual. E aqui, quando ele vai falando de cura aqui, ele vai falando em diversos sentidos. Nesse versículo 9, quando ele diz assim: uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um homem enfermo, né? Era um doente físico, mas também significava uma pessoa inexpressiva no original, no grego. A mesma palavra significava a pessoa doente fisicamente, mas também ela podia ser usada para uma pessoa, alguém que está à margem da sociedade, alguém que é da ralé, uma pessoa inexpressiva. O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele usa esse termo para se referir a ele mesmo. E de que maneira ele foi curado, né? Foi salvo. E aí depois, mais à frente, ele vai falar assim: é por seu nome e por nenhum outro nome que este homem se apresenta curado, né? Se apresenta são, se apresenta saudável diante de vocês, pois não há debaixo do céu nenhum outro nome dado pelos homens pelo qual devamos ser salvos. Aí fala de salvação de novo, mas também é cura. E depois, mais à frente, no verso 14, vai dizer assim: vendo com eles de pé o homem que
fora curado, nada podiam dizer em contrário. Aqui, o homem que fora curado, o significado, o sentido é do homem que foi cuidado, do homem que recebeu atenção, recebeu cuidado. Então veja só o jogo de palavras que Lucas vai fazendo. A salvação é uma salvação que é integral. A salvação visa curar os nossos corpos físicos, os males da nossa carne, mas também visa curar os males da nossa alma. A inimizade que havia entre nós e Deus causada pelo pecado, a salvação que Jesus dá, a salvação que Deus providenciou através de Jesus é para acabar com essa inimizade, acabar com essa doença espiritual. Mas significa também o cuidado que nós devemos ter com a integralidade das pessoas que Deus coloca diante de nós. E é louvável ao Senhor que os irmãos estejam aí na frente, na linha de frente, lá atendendo as pessoas que estão em situação de rua, no centro do Rio de Janeiro. É louvável a Deus quando a gente aqui tem a oportunidade de dar 1 quilo de alimento, uma cesta de alimento, uma roupa para as pessoas. Mas é louvável quando as pessoas vêm aqui durante a semana precisando ser ouvidas, cuidadas, amparadas, abraçadas. Porque Deus, Ele se preocupa com a integralidade da nossa vida. Porque um corpo sem alma, ele é defunto. Mas uma alma sem corpo é fantasma. Esse é o lema da missão integral da igreja. A missão integral da igreja preza pela integralidade do ser humano, pela integralidade da vida das pessoas. Mas só homens e mulheres cheios do Espírito Santo, como Pedro e João, podem fazer essa obra. A gente pode até tentar fazer alguma coisa, e fazemos, por nossos próprios esforços. Mas a gente só vai atender um aspecto da necessidade da vida dessas pessoas, que vai ser a parte física, que já vai ser um grande benefício para elas, porque elas estão precisando de pão, estão precisando de roupa, estão precisando de banho. Mas para a gente conseguir atingir a integralidade da vida dessas pessoas, é necessário que a gente possa se dedicar a ter comunhão com Deus, nosso Senhor, para podermos atender a essas pessoas nas suas diversas necessidades. E para encerrar, ao ver a intrepidez de Pedro e João, verificando que eram homens iletrados e sem posição social, ficaram admirados e reconheceram-nos, é verdade, como os que estiveram com Jesus. Consegue perceber? Eram homens iletrados e sem posição social. Mas eles falavam com ousadia, com intrepidez, por causa do Espírito Santo que habitava neles. Isso significa que qualquer pessoa dirigida pelo Espírito Santo pode fazer a obra do Senhor. Se nós tivermos formação teológica, preparo intelectual, discernimento, isso tudo vai ajudar muito. Mas se a gente tiver só isso, sem o Espírito Santo, a gente não vai fazer nada de ruim. É verdade. Qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher pode fazer a obra do Senhor. Talvez você esteja aqui dizendo, pastor, não tem a sua formação, sou psicólogo, é teólogo, né? É alguém aí que sabe falar, estudou, se preparou para isso. Irmão, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Tem gente, eu conheço gente que
é iletrada, que aprendeu a ler mal, através da Bíblia, mas que são excelentes evangelistas. São homens e mulheres de oração, homens e mulheres que conhecem a Bíblia muito mais do que eu, e que falam com amor, e que levam pessoas aos pés de Jesus. O pastor, ele cuida das ovelhas. Quem gera ovelha é a ovelha. O pastor, como ovelha de Jesus Cristo, tem que gerar ovelha também. Mas a minha função é muito mais cuidar do rebanho que Deus tem confiado a mim e ajudar vocês para que vocês possam discipular outras pessoas e levar outras pessoas aos pés de Jesus. Mas todos nós somos preparados para isso, desde que nós nos submetamos ao Senhor, que é o dono dessa casa, que é o dono dessa obra. Então as pessoas viram, por causa da forma como eles agiam, que eles tinham estado com Jesus. O que as pessoas aqui, ou as pessoas da sua vizinhança, dizem quando você passa na rua? Elas veem você como alguém que anda com Jesus? Elas veem você como alguém que serve a Jesus? Elas veem você como alguém que está com Jesus todos os dias na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, que você vai com Jesus para qualquer lugar que você está? Ou a gente vive uma vida de agente secreto do reino de Deus? A gente é agente de Deus quando a gente está no meio dos nossos, mas quando a gente está no meio dos outros, a gente é infiltrado, e vive com os outros para ninguém perceber que a gente é de Deus, é de Jesus. As pessoas precisam ver que a ousadia que nós temos e a obra que nós fazemos é só por causa do nome de Jesus. É por isso que o tema dessa campanha é muito especial. Jesus Cristo, a única esperança. Porque não sou eu que faço a obra, é o próprio Jesus. É o nome dele que cura, é o nome dele que salva, é o nome dele que transforma, é o nome dele que exalta, é o nome dele que transforma a vida de qualquer homem e de qualquer mulher que se encontra com ele. Mas para que as pessoas possam se encontrar com ele, elas precisam ver Cristo em nós, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o sinal visível do reino de Deus aqui na terra. As pessoas vão ver Jesus quando olharem para nós, quando olharem para as nossas vidas, quando olharem para a nossa igreja. Por isso que Jesus Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. E que nós possamos tomar posse dessa palavra e crermos que Jesus Cristo é a única esperança mesmo. E que é no nome dele, porque não há outro nome dado entre os homens que devamos ser salvos. Porque só o nome de Jesus salva. Só o nome de Jesus cura, só o nome de Jesus transforma. Amém? Vamos orar mais uma vez? Coloque de pé no seu lugar. Pedir o irmão Clínio, seminarista, que possa nos dirigir a Deus agora em oração, colocando as nossas vidas no altar do Senhor, e que essa palavra possa produzir em nós os frutos que o Senhor deseja para as nossas vidas nesse mundo. Soberano Deus e Pai, queremos nesta noite dar graça a Deus. Senhor, a tua palavra foi ministrada, Senhor, aos nossos corações. E a própria diz que ela não volta vazia, mas cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Que nessa manhã essas palavras possam entrar no nosso coração, Pai amado, fazer morada no nosso coração, Pai amado, ainda que nós não tenhamos dinheiro, ainda que nós não tenhamos recursos econômicos para fazer grandes obras missionárias, ó Pai amado, mas temos algo que é maior, que é mais forte, que é mais poderoso do que qualquer quantia financeira, do que qualquer prato de alimento, que é a tua presença em nossas vidas, ó Pai amado.
Então que a partir dessa manhã nós possamos ter essa ousadia ao encontrar o próximo, dar a eles toda a nossa riqueza, tudo que temos de mais valioso, que é a tua presença, Senhor Jesus. E assim a tua igreja venha a ser conhecida, as obras da tua igreja venham a ser notórias, Pai amado, porque estamos fazendo não no nosso nome, não na nossa força, não no nosso poder, mas em teu nome, Pai, pelo poder do teu Espírito, pela tua orientação, Pai amado. Então que essa palavra sirva como alimento, como libertação, como exortação, como instrução, para que a sua igreja se posicione como igreja nesse mundo que nós estamos vendo que está em crise, ó Pai amado. Crise de todos os lados, crise na saúde, crise de identidade, crise nas suas famílias, crise nas suas relações. Então que a tua palavra, Senhor, que a nossa regra de conduta, Pai amado, possa ser anunciada por nós, não só nas nossas palavras, mas também nas nossas atitudes, nos nossos gestos e no nosso comportamento. Fica conosco, Pai amado, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. De coração abençoado, a gente está encerrando nosso culto dessa manhã. Um bom domingo para você, uma boa semana para você e para sua família. Em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco e acompanhar a nossa transmissão até agora. Deus abençoe.